O despertar do sensei. Judô, tradição, respeito e gratidão. Sensei Nelson Claudino, sexto dan e Sensei Murani Gomes, sexto dan. Eu sou o Sensei Nelson Antônio Claudino, Kodansha sexto dan. Estou acompanhado aqui do Sensei Murani Gomes e nós vamos trabalhar junto o tema de hoje e espero que vocês gostem e prestem bem atenção na nossa ideia de mostrar a importância da filosofia que o judô tem. Vamos começar sobre tradição. A origem da palavra tradição vem do latim, a etimologia traditionis, ação de dar, entregar, transmissão, tradição, ensino. Ato ou efeito de transmitir ou entregar, transferência. Comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, etc., de geração para geração. Herança cultural, legado de crenças, técnicas, etc., de uma geração. Conjunto dos valores morais, espirituais, transmitidos de geração em geração. Tudo que se pratica por hábito ou costume adquirido. Judô, caminho suave, ju suave do caminho. É uma arte marcial esportiva, foi criada no Japão em 1882 pelo professor Jigoro Kano. Ao criar essa arte marcial, Kano tinha como objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, espírito e mente. Essa arte marcial chegou ao Brasil no ano de 1922, em pleno período da imigração japonesa. Quais os objetivos do judô? O objetivo do judô é aperfeiçoar-se e contribuir com algo de valor para o mundo. Os princípios que inspiraram Jigoro Kano para a idealização do judô foram os três seguintes. Princípio da máxima eficiência, Jiryoku Zenyo. Princípio da prosperidade e benefício mútuos, Jita Kyoei. Princípio da suavidade, Ju. Então, nós podemos comparar os princípios do judô com as três colunas gregas, né? Dórica, Jônica e Corinto, que tem uma instituição filosófica, ela diz que a dórica é a coluna da força, jônica da sabedoria e Corinto é da beleza. Então, você observa nessas colunas, né, a parte superior dela, que a da beleza ela é bem ornamentada, a da força ela é mais bruta, e da sabedoria tem um pouco dos dois, né? Então, vamos lá. O que quer dizer essas colunas? Os princípios do judô são as colunas que os princípios, né? São as colunas que sustentam o judô. A força, né? Olha, a força, a gente imagina uma coisa muito bruta, mas no judô a força é representada pela suavidade. A força está na suavidade, Ju, nas técnicas onde o ponto-chave é a inteligência acima da força física, no relacionamento, no respeito, na disciplina, nas atitudes, nos exemplos, e assim contribuir para a construção de um mundo melhor. A beleza, Jiryoku Zenyo, máxima eficiência. Precisamos ser mais eficientes em tudo na nossa vida. Se agirmos com amor, dedicação, esforço, trabalho, insistência e humildade, dando sempre o melhor de nós em todos os momentos de nossa vida, não apenas para o desenvolvimento físico do judoca, praticante do judô, mas também o seu espírito e mente. A sabedoria, Jita Kyoei, prosperidade e benefício mútuo. Precisamos de ajuda de amigos. Uma vida sem amigos é uma vida vazia. Para crescer, caminhar, precisamos de alguém ao nosso lado. E nessa jornada, no eterno processo, ensino a aprender, evoluímos juntos. O respeito mútuo gera o benefício. É um princípio do convívio humano, que deve ser considerado base para a construção de uma sociedade civilizada com educação e justiça.
Não devemos ser apenas cidadãos passivos, mas temos de nos empenhar em promover essa forma de interação social e contribuir para o avanço da sociedade. Não devemos nunca nos opor a esse princípio, por razões óbvias. Uma pessoa que decide não participar da interação social normal e prefere viver em reclusão, em geral, não pode viver uma existência significativa. Portanto, o bem de todos, cada um de nós deve empenhar-se para um pouco para a melhoria da sociedade. Em outras palavras, a nossa própria conduta moral precisa ser correta para sermos exemplos e assim influenciar os outros. Tudo isso quem disse, né, foi o mestre genial, esse ser iluminado, Jigoro Kano. Bom, a tradição, então, ela vem dizer para a gente o seguinte: no judô procuramos manter a tradição e também a filosofia, pois a modalidade é uma excelente ferramenta de formação do cidadão. E até para os dias atuais, nosso esporte mostra-se cada vez mais voltado às suas origens. Isso demonstra que o judô raiz se mantém na tradição. Alguns alunos seguem a tradição do seu professor, embora procurem sempre inovar. À medida que a modalidade evolui, com o passar do tempo, a arbitragem de competição precisou ser adaptada para melhor entendimento do leigo público, do público leigo. Então, o que a gente quer dizer com isso sobre a tradição é muito importante, é que a gente tenha sempre dentro dos nossos princípios, dentro do tatame e fora do tatame, que esses princípios devem ser passados eternamente do professor-aluno, do futuro professor para o futuro aluno, né? E como diz Jigoro Kano, uma geração bem educada transfere seu conhecimento para muitas outras gerações. Então, a tradição está principalmente nessa conduta moral de aprendizado, de crescimento do ser humano. Agora, o nosso Sensei Murani vai comentar sobre vocês, sobre o respeito. Respeito. Origem, né, latina, respectus, consideração, atenção. Substantivo masculino. Ato ou efeito de respeitar-se. Consideração, deferência, reverência. Estima ou consideração por alguém ou algo. Obediência, acatamento. Cumprimentos, saudações, homenagens. Respeitar a origem, a cultura, a tradição do judô. Nossa maior grandeza está na suavidade e ternura de nosso coração. Conduta. O judô é uma arte marcial, sociedade fraternal, que acolhe todos e cultiva os bons costumes, tradição, hierarquia, disciplina, honra, respeito, sem distinção de raça, credo, idenário, político ou posição social. Suas principais exigências são que o iniciado acredite-se e dedique-se. Tenha boa índole, respeite a família, possua um espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição, aniquilando seus vícios e trabalhando para a constante evolução de suas virtudes, visando fortalecer o caráter filosófico da prática do judô e fazer com que os praticantes do judô cresçam como pessoas. O mestre Jigoro Kano idealizou um código moral baseado em 8 princípios básicos. Cortesia, polidez para ser educado no trato com os outros. Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura. Honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações. Honra, para fazer o que é certo e se manter
de acordo com seus princípios. Modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta. Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros. Autocontrole, controle de si, para estar no comando das suas emoções. Amizade, para ser um bom companheiro e amigo. Valores básicos, seja parte de uma sociedade mais educada. Ajudar os mais novos, respeito a todos igualmente, respeitar os mais velhos, incentivar o esforço, companheirismo. A segunda função mais importante de um professor é ensinar a aprender. A primeira continua sendo o exemplo. Yata no Kagami, símbolo do Kodokan. É composto por um círculo vermelho que representa o Sol, inscrito no centro de uma figura branca octagonal, 8 lados, e simboliza, segundo a tradição japonesa, um espelho mágico que reflete a nossa imagem interior, o nosso espírito, com o poder de revelar o que há na alma. A parte branca significa a busca do judoca em purificar e o sol vermelho no seu interior significa as virtudes do judô, ao redor das quais as atitudes do judoca devem centrar-se. O ferro incandescente na brancura do algodão, fraco por fora, forte por dentro. Na fragilidade temporal da carne, habita a essência divina imortal. Cortesia, amizade, coragem, autocontrole, honestidade, respeito, honra e modéstia. A prática constante dos princípios básicos são as virtudes que alimentam o sol interior, abastece a essência divina, dando força, enaltecimento ou caráter, transformando o homem comum num farol, onde os seus ensinamentos e exemplos possam iluminar, atrair e guiar. Desta forma, contribuir para um mundo melhor. A prática dessas virtudes não é privilégio dos praticantes do judô. São os princípios que todas as pessoas éticas devem trazer no seu caráter. Já o judoca tem a obrigação moral perante Deus de alimentar-se com todos os valores éticos, ferramentas para a construção do seu templo interior, pois o que para o homem comum é uma virtude, para o judoca não passa de um cumprimento elementar de um dever. A sociabilização, sobretudo importante em crianças e jovens, a educação em sentido lato, pois o judô, mais do que um desporto, é uma filosofia de vida, cuja finalidade é o desenvolvimento moral do ser humano, a humanização e elevação do ser. Judô, caminho suave. O objetivo é desenvolver habilidades e potencialidades do homem a nível de aprendizagem psicomotora, afetividade cognitiva, o respeito, a disciplina, a camaradagem, onde o benefício mútuo proporciona o crescimento de todos. Para os que praticam um esporte, para os que ensinam uma paixão,
para os que lutam um trabalho, para os judocas sua vida. O judoca verdadeiro é o artista marcial do seu caráter, um grande consultor social. Somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, muita humildade. Ambição e rivalidade, cuidadosamente dosadas, são estimulantes do progresso, porém, em quantidade excessiva, transformam-se em venenos destrutivos. É somente através da ajuda mútua e das concessões recíprocas que um organismo, agrupando indivíduos em número grande ou pequeno, pode encontrar uma harmonia plena e realizar verdadeiros progressos. Uma geração bem educada pode levar ensinamentos para outras 100. O judô deve existir para o benefício do homem e não o homem para o judô, competição. O judoca é o que possui inteligência para compreender aquilo que lhe ensinam e paciência para ensinar o que aprendeu aos seus semelhantes. Jigoro Kano. Lei da vida: aprender, ensinar eternamente. Aprender para ensinar e ensinar para aprender. A beleza de ser um eterno aprendiz, Gonzaguinha. Aprender e ensinar no judô se completam num sentido amplo: estudo, vivência, prática dos exemplos a ser seguido e dos que devemos semear. Sensei Nelson Claudino. A meta final do Judô Kodokan é o aperfeiçoamento do indivíduo por si mesmo, desenvolvendo um espírito que deve buscar a verdade através do esforço constante e da total abnegação para contribuir na prosperidade e no bem-estar da raça humana. Jigoro Kano. Finalidade da ética do Judô Kodokan: ajudar os homens a reforçarem o seu caráter, melhorar sua bagagem moral e espiritual, aumentar seus horizontes culturais. São os ensinamentos que capacitam homens de diversas crenças religiosas a se reunirem e permanecerem juntos em uma sociedade fraternal. Koai. A Unesco declarou o judô como o melhor esporte inicial formativo para crianças e jovens de 4 a 21 anos, e o COI como o esporte mais completo. O COI, Comitê Olímpico Internacional, considerou o esporte mais completo e promove os valores da amizade, participação, respeito e esforço para melhorar. Respeito. No judô, como em qualquer arte marcial, o respeito ao seu mestre é importantíssimo, pois será passado de geração para geração. E não fica só no tratamento entre professor e aluno, segue para um local de treinamento, áreas externas, local de competição, enfim, se estende até o seu próprio lar. Isso faz com que a nossa modalidade se torne uma ferramenta na formação do indivíduo para uma sociedade melhor. Eu acredito o seguinte: sobre a tradição e respeito, não é basicamente só o que está escrito. A tradição, nós, professores de judô, nós temos que manter essa tradição
de cultivar toda essa cultura que o Jigoro Kano nos deu, dos princípios da suavidade, da máxima eficiência, né, da prosperidade e benefício mútuo, a máxima eficiência Zenryoku Zen, além, né, dos comportamentos dentro e fora do tatame. Porque o que acontece? A filosofia do judô, ela forma um homem. As técnicas do judô formam o campeão. Então é importante a gente parar para pensar que é bom fazer campeão, mas um dos objetivos do judô, segundo o mestre Jigoro Kano, era contribuir para a formação de um mundo melhor. O que o senhor tem a comentar junto comigo sobre esse assunto? Então, eu vejo que é o seguinte, a gente tem hoje, né, um judô muito forte, é um judô internacional. Os nossos atletas hoje têm condições, né, por apoios, né, tanto da CBJ, como também das confederações, enfim, as próprias federações também, de estar mostrando mais o seu nível técnico, né? Só que, como o senhor acabou de falar, Ceci, às vezes a gente se preocupa em fazer o campeão e, na verdade, o campeão ele vai aparecer. Ele vai, dentro daquela turma ali que está treinando, vai ser campeão, né? Então, é muito difícil de você querer exigir do atleta. Você tem que deixar ele caminhar e buscar o seu nível, né? E conseguir. Outros vão trabalhar para ele chegar lá, muitos outros, né? E o que eu acho mais importante é que os professores devem continuar mantendo sempre aquela raiz do judô, né? O calçado, né? A forma de entrar, a forma de sair, respeitar o seu dojo. Isso é muito importante, porque isso é para a vida inteira. Então, onde ele for, ele vai ser um cidadão diferenciado. Então, o praticante do judô é realmente um cidadão diferenciado, porque ele já tem uma formação importantíssima, né? Eu penso assim. Bom, Ceci, no meu bairro, numa cooperativa que eu moro, eu comecei, agora depois da pandemia, as minhas atividades voltaram a dar aulas de judô, que é a minha paixão. Lá, Sensei, eu proíbo o kimono azul. Eu acho que faz parte da tradição do judô o kimono branco. O kimono branco, além de representar a pureza, né? A pureza, a faixa bem amarrada com duas voltas, as pontas do mesmo tamanho, né? Tem todo um simbolismo que as duas voltas representam o equilíbrio do corpo e do espírito. As duas pontas bem equilibradas também representam isso, né? O judogi branco, limpo, bem asseado, para dar conforto para você e para o seu companheiro de treinamento, né? Eu vejo muito judoca chegar nos treinos de tênis, sandálias tipo croque, né? Eu fico horrorizado, porque já vem dizendo a tradição que o uniforme do judoca é o judogi, né? É o agi, shitabaki, obi e o zori, né? Que é um chinelo. Chinelo tipo chinelo de dedo, né? Não qualquer outro calçado. Vejo em competição chegando com tênis, tirando o tênis para dentro do tatame. Eu fico horrorizado com isso. Eu acho que isso está faltando um pouco da tradição, né? E o respeito à nossa tradição, entendeu? O que o senhor acha disso? Então, eu vejo também que realmente quando a gente está arbitrando, né, até fica chato, né? A gente tem que falar isso aí para um judoca, às vezes até graduado. Mas eu não digo chamar atenção, é uma palavra amiga, né? De orientar até. Porque, na verdade, se ele chegou até ali, que ser campeão, enfim, ele chegou com méritos. Mas isso, no meio do caminho, ele esqueceu algumas coisas básicas, né? Que os professores devem nunca perder a vontade de falar sobre isso, né? Que é a cobrança do seu judogi completo. Então, o atleta ele não pode, que nem o senhor está acabando de falar aqui, ele não pode estar com outro calçado a não seja um chinelo, né? Seja um chinelo novo ou já surrado, mas é um chinelo, não é um sapato, não é uma bota, enfim, não é descalço, né? Pisando lá fora e depois entrando dentro do chiajô. Então, é uma área de respeito. E um atleta bem formado,
né, que seu professor é raiz, seu professor bate nessa tecla, ele, com certeza, para a vida inteira vai levar isso, né? É um momento importante na formação de uma criança, até na fase adulta. O professor continuar insistindo nos princípios do judô. Então, o respeito, né, é fundamental, tanto para a competição, como também dentro do seu próprio dojo. Então, os chinelos bem arrumados, organizados. Eu vejo que eu tive um projeto em São José dos Campos, né, que atendia mais de 300 crianças, e um dia eu falei para os meus alunos, falei, olha, na época a gente trabalhava em conjunto, né, com o Cabo André, que hoje é sargento, né, ele era militar e eu não. Mas a gente fez um trabalho muito sério lá, né? Tínhamos o apoio, né, da prefeitura, do próprio batalhão e do professor Calazans Camargo, né? E isso fez com que fizéssemos uma turma enorme, fizemos o campeonato somente com a gente. Então, é uma coisa inédita, né? Você fazer um campeonato somente com os seus alunos. Fizemos. Só que eu falei para eles, olha, no final do ano não terá mais nenhum sapato aqui, nenhuma bota aqui, é só chinelo. E cada um que chegasse atrasado era obrigado a repassar o chinelo de todo mundo. Isso é uma coisa que não é forma de você dar um castigo, cobrar muito severo. É simplesmente entender que horário de treino é disciplina também. Então, calçado tem que educar, horário tem que educar. Muitas vezes as famílias esquecem e vão deixando muita vontade. E o judô tem que manter a sua palavra e a sua educação. Uma coisa muito importante, Sensei, quando a gente fala de tradição e respeito, eu fui militar da Força Aérea e trabalhei numa escola depois que aposentei por 10 anos, né? E eu sempre dizia para os professores e para alguns pais de aluno que a escola não é para dar educação. Educação é quem dá pai e mãe. Sim. A escola é para dar cultura, conhecimento, preparar a criança para, no futuro, ela poder escolher uma profissão a seguir, para ela poder adquirir sua independência, né? Sua independência financeira com o trabalho, com honestidade, com amor, com respeito. Mas o judô, Sensei, é um esporte diferente. O judô é um esporte diferente porque dentro desses princípios de tradição e respeito, nós ajudamos os pais a educarem seus filhos. Então, as artes marciais hoje em dia, não só o judô, mas elas trabalham muito com esse detalhe da educação, do respeito, né? Do respeito ao dojo, do respeito ao professor, do companheiro mais antigo, né? E o que a gente quer relembrar aqui para todos que assistirem essa nossa conversa, que nós não estamos aqui para ensinar a vocês. Nós estamos aqui para repassar para vocês tudo aquilo que nós viemos aprendendo durante todos esses anos de judô. Esse ano, dia 24 de outubro, eu só faço 58 anos que eu venho tentando aprender essa arte maravilhosa. Isso mudou muito a minha vida, abriu as portas para conhecerem muita gente, muitos amigos, alguns verdadeiros irmãos, né? Alguns que eu digo até filhos no tatame, né? Porque começaram comigo aí com 7, 8 anos de idade, hoje são pessoas, são casadas, são profissionais, né? E dizem para mim que os filhos deles são meus netos de tatame e que tudo que eles têm hoje, a conquista deles, eles devem a mim, porque eu cobrei deles estudarem e serem alguém na vida. Então, Sensei, gratidão e respeito não é só dentro do tatame, é na vida. Gratidão pelos pais, pelos professores, pelos amigos, pelos alunos, né, Sensei? Porque sem aluno, como é que nós vamos ensinar o que a gente sabe? É um vazio, né? Sem os nossos mestres, Sensei, como a gente iria aprender o pouquinho que a gente sabe? Então, a gratidão, ela vem fechar tudo isso que nós falamos sobre a tradição e o respeito. A origem da palavra tradição, a etimologia, vem do latim gratituinis, gratidão. Substantivo feminino, qualidade de quem é grato. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. É um agradecimento. Ao iluminado mestre Jigoro Kano, que na sua genialidade
criou um sistema de aprimoramento do caráter que uniu os homens e vem educando, transformando através das gerações. Sensei, eu até penso assim, Jigoro Kano era um cara de uma mente fantástica, porque ele criou isso quando ele tinha 18 anos, né? Olha o cabedal da inteligência desse homem, um intelecto superior para criar tudo isso, né? E com o passar do tempo as coisas foram mudando, mas a tradição, o respeito por tudo que ele criou continua, né? Porque o que ele criou está intacto. Só acrescenta alguma coisinha porque o mundo evolui, né? Pessoas maravilhosas vêm, aprendem o judô e criam técnicas novas, né? Mas a essência é de Jigoro Kano. A todos os judocas do Brasil que elevaram a nossa bandeira no ápice dos pódios. Então, eu vejo que o Brasil, ele teve lá, né, vários momentos, né, de resultados importantes, né? Só que nós, como judoca, nos orgulhamos muito do nosso esporte, pois o maior número de medalhas que a gente sabe, né, pelo menos pelas estatísticas, né, o judô tem trazido para o nosso país. Então, é um esporte que tem um número grande de praticantes e contribui, com certeza, para a nossa nação na formação da nossa população, né? Então, por ser um esporte onde ele é praticado em escolas, né, nos clubes, em academias, né? Então, ele é bem popularizado. Hoje, né, vemos aí o resultado disso aí. Vários medalhistas, resultados importantíssimos, né? E, com certeza, só tende a crescer. Aos senseis que dedicam sua vida na formação de cidadãos para um mundo melhor. Isso, sensei, foi o que o Jigoro Kano disse, né? O princípio do judô é fazer algo de melhor, fazer algo, né, para um mundo melhor. Eu acho que todos os senseis têm conhecimento disso, né? E trabalham nesse projeto, né, de formação do caráter das crianças, né? O judô é um esporte que forma o caráter, ele forma o homem de bons costumes, né? Livre de bons costumes, dando para ele toda essa noção de respeito, disciplina, caráter, obediência aos pais e às mães, cumprimento com as tarefas escolares, né? Porque eu vejo que não é só eu, mas todos os professores que a gente conhece, eles cobram o rendimento escolar das crianças, né? Sim. A criança que tem uma nota vermelha não faz o exame de graduação, né? Então, ela se esmera muito para poder ter uma nota azul, né? E eu ainda uso uma outra tática, Sensei. Eu pego aquela criança assim que é bem levada, coloco ela do meu lado e digo para ela assim: hoje você vai ser meu ajudante. Sim. Mas só que tem um detalhe, Sensei: ajudante não é atrapalhante. Não. Então você tem que ficar quietinho, prestar atenção, porque se você não for meu ajudante direito, na próxima aula o ajudante é outro. E é impressionante, a criança vem, ela presta atenção, fica quietinha, e ela fica sempre quietinha durante a aula porque ela quer ser ajudante. Eu acho bacana, na verdade, a gente ter esse feeling, né? Essa condição de professor para que a gente possa fazer com que a criança mude, né? Que muitas vezes ela quer ser colaboradora, ela quer ajudar o outro, só que falta alguém para estimular isso. Falta alguém que mostre para ela que ela pode, né? Mostrar a cair, fazer as quedas, né? E muitas vezes ela gosta de ensinar e a gente não estimulou isso nela, né? Então, isso é importante. Às vezes, aquele um que era o mais bagunceiro da turma, futuramente vai ser um professor, seja de judô, seja de outra matéria, né? Mas vamos falar de judô. Quantos aí por aí eram bagunceiros e, enfim, hoje são excelentes judocas. Quer dizer, e o judô veio a contribuir na formação deles, né? E às vezes, Sensei, os pais falam assim para mim: Sensei, o senhor falou um negócio, de onde o senhor tirou isso? Eu falei assim: olha, eu vou ser muito honesto para você, eu confio em Deus, acredito nas minhas intuições. Então vem aquilo para fazer, eu paro, penso, faço, dá certo, então eu acredito a Deus
Agradeço a Deus pela intuição que eu tenho em alguns momentos para ajudar a educar essas crianças. Eu penso assim também. Só que agora, uma coisa que eu adotei, eu acho que os professores deveriam adotar também, né? Eu sempre cobrei dos meus alunos algumas coisas importantes. Por exemplo, eles faziam trabalhos em casa. Então, eu sorteava números, contava de 1 até 20, tinha 20 alunos na turma, aí escolhi um número lá, 10, número 10. Aquele número tinha que trazer uma matéria para a gente. Então, eu escolhi um assunto, ele tinha que pesquisar e trazer para mim depois e apresentar em aula. Então, já coloca a criança lá na frente, com aquela responsabilidade. Aí tinha uns pais que falavam, poxa, professor, mas meu filho não sabe nem ler direito, o senhor pediu para ele fazer a matéria e tal, tal, tal. Mas é importante ele falar e ser espontâneo, né? Ele não precisa saber nem ler, ele pode falar. Então, o que ele está vendo, o que ele entendeu daquele vídeo que ele assistiu, né? Então, esse tipo de coisas que eu passava para meus alunos servia para crescimento deles também, né? Então, eles traziam matéria, isso somava pontos também para o exame de faixa. Então, a faixa não vinha gratuitamente, ela tinha todo um desenvolvimento para chegar lá. Então, a criança simplesmente, né, em algumas modalidades, talvez receba. Na nossa, não. Eu sempre exigi que fosse cobrado deles essa forma de aprender, né, de mostrar. Uns faziam cartazes, né, apresentar o cartaz no dia. Então, isso é bacana. Isso faz com que a sala, sabe, se une. Até é engraçado que, mas por que não saiu o meu número? Eu queria ser eu. Na próxima, vai ser você. Tenha paciência. Então, o judô também tem que ensinar isso. Você ter paciência. O resultado não acontece agora, né? Então, como também é tarefa, também um dia vai chegar para ele. É isso bacana. Eu acho que isso é importante, né? Para as pessoas saberem que não é só poder lutar tanto e fazer lutar, não. Não. Lutar Adquirir uma conhecimento é consequência daquele importante. que treina. Adquirir conhecimento, né? é importante. Aos dirigentes do nosso judô regional, estadual e nacional, pelo trabalho em prol do judô, na construção dos valores que enobrecem e dignificam o ser humano. Aos professores e senseis que aceitaram o desafio de participarem do projeto O Despertar do Sensei, que tem por objetivo informar e conscientizar os professores e senseis da importância do seu trabalho como um instrumento de transformação social. Judô. Uma casa construída sobre a rocha. O judô, muito mais que um esporte, tornou-se um estilo de vida, uma paixão. Jigoro Kano semeou sua arte em nosso coração. Amor, tradição, respeito e gratidão são os ingredientes que, misturados, constroem a rocha que sustenta o caminho suave. Você sei como na própria Bíblia diz que uma casa construída sobre a rocha, ela resiste às intempéries da natureza, né? O judô, o caminho suave, foi construído sobre a rocha. E essa rocha hoje representa o coração de milhares de judocas espalhados pelo mundo. Então o judô está bem construído, é uma rocha, é um esporte que veio para ficar, né? Que Deus abençoe e ilumine a todos os praticantes de judô. Amém. Gratidão. É importante sempre lembrar de quem segurou a sua mão e mostrou o que fazer para ultrapassar os primeiros obstáculos. O conhecimento é fundamental para que lembremos sempre de quem nos ensinou os primeiros passos nesse esporte. Sendo assim, ser grato é reconhecer o quanto seu mestre fez a diferença na formação da sua vida. Eu faço agradecimento ao Sensei Nélio Pellegrino, meu primeiro professor, Shodan, em 1964, 65, ao Sensei Yasutaka de Sukamoto de Lorena, ao Sensei Otton Damasio, no período que eu fui aluno da Escola Especialista de Aeronáutica 7779, ao Sensei Avani Nunes Magalhães, que faz parte da história da minha vida, que me levou para a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, quando morei lá, fez a minha inscrição, me apresentou ao Sensei Masano Ogino na época, o oitavo Dan, onde eu treinei e
consegui vencer o desafio, né, do exame de graduação e fui promovido a Shodan pela Academia do Sensei Evani Nunes Magalhães. E aqui no estado de São Paulo, quando voltei para cá, o Sensei Josino Francisco, né, que quando eu fiz o treinamento para segundo dan, ele me orientou muito. Depois, quando eu fiz meu exame para quarto dan, no Dojo Kano, lá em Ubatuba, foi eu e meu filho, ele treinou, orientou, me treinou nos katas para que eu vencesse o desafio de sair do quarto dan. Ao meu filho, meu companheiro de judô, desde os 2 aninhos, né? Hoje tem 40, meu parceiro. Hoje os meus netos, né, que me acompanham também. E agora, os agradecimentos, a gratidão do Sensei Murano. Então, eu quero agradecer primeiramente ao meu mestre, né, Ichiaro Sogabe, qual eu tenho orgulho de tê-lo. Sensei Amadeu também, por muitas e muitas vezes, me acolheu, né, nos seus horários de treino, que eu gostava de treinar a semana inteira, praticamente. Eu folgava no domingo porque eu ia competir. Aí eu folgava do dojo. Aí eu ia puxar Ijô. E também Sensei Hirakawa, né, Satoru Hirakawa, que também, quantas vezes eu fui lá também, treinar com eles lá também, na época na Kanebo, né? E não poderia, né, deixar de também agradecer ao professor Calazans Camargo, que me acolheu e me deu a primeira mão para o judô. Me levou para o judô e me deu o primeiro judogi, e, por sinal, né, um judogi batido já, e rasgava sempre, e eu tinha que costurar de novo, minha mãe, coitada, pegava a agulha, costurava, eu voltava para o treino, rasgava de novo, mas eu nunca desisti. Né? Então, o Sensei Calazans foi uma pessoa fundamental na minha vida, que deu início, né? A gente se conheceu e começamos no esporte, atletismo, e aí depois fui para o judô. Também, Arnaldo Menani, grande atleta na época, né? Puxador de treino, né? Um atleta de alto nível, também contribuiu bastante para a minha formação também. Um dos golpes que eu gostava também, eu busquei, né, pelo jeito que ele entrava, tentei me fazer igual, mas não, cada um tem uma particularidade, né? Então, o CC Josino também, né? Foi uma pessoa que fez muito por mim também, né? Me ajudou bastante, quero agradecer. E o professor Harley Barbosa do Amaral, que é uma pessoa fundamental também no nosso, vamos dizer, na minha caminhada até hoje. Meu amigão. Bom, então nós agradecemos a todos os senseis, companheiros, amigos do Vale do Paraíba, que compartilhamos nossa paixão em muitos momentos de crescimento técnico e pessoal por várias décadas, né? Não é um dia só não, né, Sensei? Não. O meu são 50 anos, 58 anos, o senhor é quanto? Eu não faço nem conta mais. Eu comecei em 1977, de lá para cá estamos juntos. Exatamente, Sensei. Bom, para encerrar nosso trabalho, eu agradeço aqui a companhia do Sensei Murano, nosso parceiro, que aceitou esse desafio aqui da gente juntos falar sobre esse tema tão importante aqui para a gente. Tradição, respeito e gratidão, né? Um homem que não reconhece a gratidão, ele precisa nascer de novo, né? Porque nós nascemos e dependemos dos nossos pais. Sim. Depois crescemos, dependemos dos nossos amigos. O mestre Leandro Carnal, né? Eu já usei uma frase dele aqui no trabalho, ele diz assim, que uma vida sem amigos é uma vida vazia, né? Só as pessoas éticas têm amigos. As pessoas não éticas têm comparsas, que são úteis enquanto ela é necessária. E os amigos são úteis, né, para o resto da nossa vida. Então, ao mestre Jigoro Kano, ao iluminado mestre Jigoro Kano, enviado do Altíssimo uma sublime missão para educar o ser humano. Sua arte mudou costumes, venceu as barreiras, da pequena ilha ultrapassou as barreiras das distâncias, das diferenças culturais e se alojou no coração de milhares de judoca por todo o mundo. A revolução do século XXI não será das armas, mas sim das ideias. Por isso a importância de cultivar o judô no coração das pessoas, pela disciplina, pelo caráter, por tudo de bom que o judô fez na minha vida, com certeza na vida do Sensei Murani, Sim. Com certeza na vida de todos os professores do Brasil
e com muita certeza na vida de todos vocês que estão começando agora e que aspiram colocar uma faixa preta na cintura. Um grande abraço, um beijo no coração. Que, na verdade, será o início do judô, né? Exatamente. Um beijo no coração. E agora eu vou, para fechar essa frase, é de Emmanuel, né? O mentor do espetacular Chico Xavier. Agora o Sensei Murani vai fazer o encerramento dele. Então, eu quero agradecer primeiramente ao Sensei Claudino, né, pela sua oportunidade de estar aqui participando junto, né? Creio que a nossa caminhada, né, foi longa até hoje, né, e vai continuar sendo. Nosso judô, sabe, ele é para a vida inteira. Então, o judô é um esporte para a vida inteira. Às vezes a gente está na rua, faz saudação. Então a gente contra o judoca, a gente imagina que é um respeito, é isso aí, entendeu? Independente de onde você estiver, você vai fazer o cumprimento, né? Seja no shopping, seja numa farmácia, seja na rua, no supermercado, onde você estiver, você encontrou um judoca, o tratamento é diferenciado. Então, essa é a beleza do nosso esporte, vamos continuar mantendo sempre, se Deus quiser. Sensei. Muito obrigado. Meu respeito. Gratidão, sempre. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. O despertar do Sensei.